Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus em Lucas. Glória a Deus, Lucas 17. Lucas 17, versículo 20. Glória a Deus. Se você quiser tomar sua água e ir no banheiro, aproveite agora, porque eu quero muita tua atenção no momento da palavra. Interrogaram pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondendo-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Somente esse versículo para a nossa meditação nesta manhã. Eu queria falar um pouco sobre o reino de Deus. Eu acredito que da forma como o Espírito Santo revelou para mim acerca de muitas coisas que a gente vive enganado, interpretando sem o Espírito Santo algumas passagens, algumas palavras de Jesus, vai fazer com que a gente acredite em algo que Jesus não falou. Sabe, você já se perguntou por que é importante a igreja ter uma vida de oração? Por que é importante eu e você ter uma vida de oração? Quando você e eu estamos orando, nós fazemos uma ligação céus e terra. Porque quando a gente está orando, quando você ora, a tua pregação, ela não é meramente humana, ou vem das tuas emoções. Quando você ora, quando você, está diante de Deus, para que Ele revele a você o que você tem que falar, o que você precisa falar. As palavras que você agora vai ministrar não é mais com sabedoria humana, não é mais do teu intelecto, porque você agora, entrou numa atmosfera espiritual. Você acessou os lugares celestiais. E sem oração não temos esse acesso. Por isso que quando os fariseus interrogam Jesus perguntando quando haveria de vir o reino de Deus, aleluia, quando haveria de vir o reino de Deus, ele disse logo assim, o reino de Deus, ele não vem com aparência externa. Mas será que era isso que Jesus queria falar? Será que o reino dele, do Pai, é invisível? Será que muitos de nós não têm acreditado que o reino de Deus verdadeiramente não se pode ver? Os discípulos, eles perguntam para Jesus uma certa ocasião e falam assim: Senhor, nos ensina a orar como tu oras. Nos ensina a orar como tu oras. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, Jesus está dando para eles, um entendimento de como buscar o reino de Deus. Porque na oração do Pai Nosso tem alguns atributos. Amém? Na oração do Pai Nosso tem alguns atributos para nossas vidas. Como buscar o reino de Deus. Como, por exemplo, a paternidade está presente na oração do Pai Nosso. Quando Jesus liberta a mulher do fluxo de sangue, Ele não diz assim: olha, perdoados são teus pecados. Ele diz: minha filha, paternidade, a tua fé te salvou. Então na oração você, busca a paternidade, você busca o reino de Deus para o ambiente onde nós estamos. Por quê?
Você sabe me dizer o que é o reino de Deus? Você já se fez essa pergunta? O que é o reino de Deus? Que não pode ser visto como Jesus está dizendo ali. Só que Jesus não queria dizer que o reino dele é invisível. Ele não estava dizendo para os fariseus que o reino dele não pode ser visto. Ele estava dizendo que não pode ser visto com a aparência externa. E você vai lembrar que existe, sabe, pessoas que andam de aparência. Parece ser filho de Deus, mas não são, não se submete à paternidade. Sabe, como sepulcro caiado. Jesus estava dando essa referência para os fariseus, que é só aparência. Só que o meu reino não é visto com aparência, mas o meu reino é buscar, sabe, venha o teu reino. E como se busca o reino de Deus? Não é de fora para dentro. O reino de Deus, Jesus disse para eles, é só, mas o meu reino não é visto por aparência. Você não pode dizer está ali, está em outro lugar, porque ele está dentro de vós. Então como se busca algo que já está dentro de nós. Não é de fora para dentro. É você busca dentro de si a manifestação desse reino. Você busca dentro de si para que o reino se manifeste. E quando você faz isso, sabe, você está trazendo para subjugar algumas situações, algumas pessoas a esse governo. Então o reino de Deus é tudo, sabe, ambiente, pessoas, sabe, o reino de Deus é tudo que nós contemplamos, que está sob o governo dele. Existem lugares, pessoas que ainda não se submetem ao reino de Deus, que não conhecem a Jesus. Nós, portadores do reino de Deus que está em nós, devemos agora, sabe, buscar a manifestação desse reino. Em tudo que nós olhamos, sabe, que ainda não se submete à lei de Deus, é a obrigação da igreja, é um dever da igreja ir atrás e subjugar aquele lugar ao reino de Deus. Aleluia. Pessoas, porque existe, sabe, império das trevas e existe o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Como que se faz para você resgatar alguém do império das trevas? Sabe, quando Jesus ensina eles a orar a oração do Pai Nosso, e quando Jesus está dizendo que o reino dele está vindo e que já chegou, ele é o próprio reino, porque nele carrega a vontade de Deus, ele carrega o propósito, os princípios do Pai. Por isso que ele diz que a vontade de Deus é o reino de Deus. Então quando Jesus ele chegava no ambiente, ele subjugava todos ao reino de Deus. Entra na casa de Zaqueu, ele ali chega e planta o reino de Deus, porque Zaqueu transforma a sua mente. Agora ele se volta a uma mentalidade voltada para Deus. E todo aquele que se submete a Deus está sob o governo dele. E hoje você vai entender o quanto que nós falhamos em propagar, ou pensamos que propagamos o reino de Deus. A partir de hoje, desse culto, verdadeiramente você não vai abandonar ninguém. A partir de hoje, você vai passar a valorizar pessoas. Glória! A partir de hoje, coisas na tua mão é para você usar, mas você vai passar a valorizar vidas. Porque o reino de Deus é isso. Sabe, Mateus 12, 43. A Bíblia diz que um espírito imundo, quando ele é arrancado de uma pessoa, sabe, ele é arrancado. Como funciona? Alguém vem para Jesus e o reconhece. Naquele momento, ele
arrancado dessa pessoa. E a Bíblia diz que ele anda por terras secas, lugares áridos, sabe, anda muito distante. E agora Deus derrama sobre você o Espírito Santo. Ele limpa toda a casa. Ele faz você uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora você se torna filho de Deus. Ele limpa. E agora você passa a ser governado por Ele. Agora você tem que se submeter ao reino, ao governo de Deus em Cristo Jesus. E sabe o interessante? É que quando esse Espírito sai, quando você está aqui junto de nós, não significa que você está liberto, sabe? Não significa que você não vai errar, que você não vai pecar, que você não vai falhar com Ele, com pessoas. Porque você está num processo de libertação. Todos os dias o Espírito vai, sabe, ministrar em você o reino de Deus. E agora você vai largando tudo aquilo que não se chama Deus. Todos os dias, conforme você se submete a Ele, Ele vai te limpando. Ouvindo a palavra, Ele vai te limpando. Você vai ouvindo a palavra e Ele vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ele. Você vai cada dia mais, sabe, sendo limpo. E é mais fácil quando nós entendemos isso. É mais fácil quando os filhos maduros entendem isso. Porque a tendência do filho maduro é cuidar do mais novo. Se você não entendeu isso, precisa agora voltar, sabe? Voltar agora ao início de tudo. Porque agora você tem que cuidar dos mais crianças que estão crescendo agora. E essa pessoa vai, sabe, crescendo no nosso meio, vai amadurecendo no nosso meio. Ele vai conhecendo sobre o que significa ser governado por Deus. O que significa viver o reino de Deus. E quando você começa a entender isso, você vai entender o que Jesus disse: Cristo em nós, a esperança da glória. E essa pessoa está sendo cuidada, está sendo tirado os carrapichos dessa pessoa. Há pessoas que se submetem com mais facilidade e, sabe, e rápido você vê o crescimento delas. Mas na maioria dessas pessoas são aquelas que têm mais apoio. São aquelas que, sabe, tem pessoas que o adotaram, que exercem uma paternidade sobre ela e cuida dela. Alguém aqui tem filho adotado? Alguém aqui adotou algum filho? Não conhece alguém que adotou um filho? Quando um casal resolve adotar uma criança porque por algum motivo não pode gerar, esse casal adota uma criança e pelo menos o dever deles é cuidar como se fosse gerado do próprio ventre, sabe? E esses pais cuidam dessa criança até ele crescer, até que ele cresça e se torne um homem, um jovem, sabe, segundo o coração de Deus, obediente e tudo mais. E esse pai vai fazer de tudo para cuidar dessa criança. E nós já vimos outras ministrações aqui nesse lugar sobre essa igreja entender sobre paternidade e não adotar ninguém como filho. Não entendeu nada sobre paternidade. Não adianta carregarmos paternidade para as nações se eu ainda não adotei ninguém como filho.
Porque se você entende isso, se você fazer isso, você vai ver que mais pessoas vão ser inseridas, cada vez mais crescendo, amadurecendo em Deus. Porque quando você adota essa pessoa, agora você vai cuidar dela. Com unhas e dentes, quem é mãe aqui sabe, mas as mães principalmente. Toca no meu filho que vai ver. Mexe comigo. As mães fazem isso, mexe comigo. Mas não mexe na minha vida. Eu queria que fosse gerado nessa manhã no teu coração, sabe? Esse instinto paterno, sabe? Que você possa adotar alguém e você possa ir, sabe, em todas as tuas forças, em todos os teus limites, em cuidar dessa pessoa. Sabe? E a Bíblia diz que o espírito sai e vai embora. Mas quando essa pessoa ou se volta para onde estava, ou não teve uma paternidade para cuidar dela, essa pessoa vai para o mundo. A Bíblia diz que aquele espírito que estava nela volta. Só que ele não volta sozinho, ele extrai mais 7. E agora o estágio dessa pessoa vai ser muito pior do que o primeiro. Cara, isso foi aonde me pegou, amado. Porque eu disse, cara, como que eu posso dizer que sou filho de Deus e que eu entendo sobre o que é paternidade, se eu vejo o inimigo pegar o meu filho e vir com mais 8, agarrar, acorrentar ele, tirar de perto de mim, e eu abrir a minha boca e dizer, já foi dada a oportunidade, não quer nada com Deus, agora é com ele, é só oração. Essa é a pior mentira do diabo que está implantando na igreja. É a pior mentira dos nossos tempos. É dizer, agora é só vou orar porque eu já fiz de tudo. Não, Jesus foi até a cruz por mim e por você. Ele não abriu mão. Aleluia. Ele morreu por mim e por você. Ele tinha motivo de sobra para largar a cruz. E Ele espera que nós possamos ser seus imitadores. Ele espera que nós possamos ser seus imitadores. Ei, eu vou adotar alguém e não adianta, querido, eu vou gastar minha vida por ele até que ele entenda o que é o reino de Deus. Senão é vão o meu sentar nesse lugar, é vão minha vida aos domingos de manhã para cá cansada, é vão. A igreja precisa acordar. O reino de Deus, ele tem que ser implantado, ele tem que ser, sabe, propagado. Tem vidas sobre o império das trevas. Então que em nome de Jesus algumas palavras sejam caídas por terra agora na tua mente. Você ainda não padeceu até a cruz. Então não diga que você anda pagando preço por alguém, porque você ora alguns instantes quando a gente lembra por a vida de alguém. Se a igreja entendeu o que é paternidade, vai ter muitos pais aqui dentro que sabem que vão correr atrás dos seus filhos espirituais a partir de hoje. Vai ter pais que vai passar noites em claro por causa do seu filho que está nas drogas, voltou para as drogas, voltou para o tráfico, voltou para a vida que estava, porque ele está dizendo assim, veio 8 com ele, veio 7, estão agarrando meu filho. Eu vou invocar o nome do meu pai. Ele tem um exército de anjos, ele tem o poder de destruir todo o poder das trevas, e essa autoridade foi dada aos filhos de Deus. Trazer o governo de Deus, do Pai, para esses dias, para a vida das pessoas, para, sabe, o ambiente que a gente está, é na faculdade, é no colégio, é no trabalho, é em todos os lugares. Traga a manifestação do reino de Deus. Está acontecendo isso, a gente está se escondendo. E a gente vive uma vida em que Jesus está dizendo, não, meu reino não é assim não, isso é só aparência. Porque o meu reino é baseado, sabe em quê? Em uma vida cotidiana, em obediência, em propagar a vontade do Pai.
Então não importa o ambiente que você está, não importa o lugar que você está, a tua vontade é fazer a vontade dele, e na faculdade, no colégio, nos hospitais, aonde você trabalha, as pessoas vão ver o reino de Deus com os olhos, contemplar o reino de Deus se propagando, porque cada pessoa que faz a vontade de Deus, você vai ver o reino de Deus se manifestar. Toda pessoa que se submete a ele, você está vendo o reino de Deus ser implantado. Vamos parar, querendo, de brincar, de ser crente. Ou vamos parar, sabe, de andar de aparência. Porque aquilo que nós ministramos nesse altar, a palavra dele, ela não volta vazia. Mas o pai, ele sabe o que é que ele espera dos filhos? É que as pessoas leiam a gente. É que as pessoas olhem para nós. Não é para ver perfeição. Porque quando eles contemplar, sabe, a gente se submetendo a Deus, ao seu governo, eles vão ver Cristo em nós. Mas eles precisam ver filhos cada vez se submetendo à vontade dele. E a gente precisa, queridos, precisa se manifestar. A Bíblia diz que a criação, sabe, a natureza, ela geme, ela implora pela manifestação dos filhos de Deus. Esses dias eu estava conversando com o Mateus. Eu disse, cara, quantos já entraram por essas portas? Sabe, jovens que saíram da lama, das prisões do inferno, do império das trevas, entraram por essas portas. Alguns estão ainda com a gente. Glórias a Deus. Estão sendo governados pelo Pai. Estão se submetendo ao governo dele. E quantas pessoas que ainda não entendiam isso e foram desprezados por nós, porque nós achamos que já fizemos muito, nós achamos que já oramos muito, nós achamos que já, sabe, insistimos muito. E quando vier esse pensamento em você, eu quero que você olhe para Jesus, que você olhe para a cruz e veja o que ele passou. Foi cuspido, ele foi, sabe, chicoteado, mas ele não abriu a sua boca. Quando todo mundo não acreditava, ele te viu lá na frente. Quando todo mundo não queria você, ele te viu lá na frente. E ele quer que nós possamos olhar para os outros com o olhar dele. Olha através de Deus. Olha através dele. Porque você vai entender o que significa amar o teu irmão como Cristo nos amou. Você vai entender o que é você gastar a tua vida por amor a alguém, mesmo que esse alguém não mereça aos seus olhos, ou sabe, ou não te dê nada, ou então não se manifesta, não gosta de você. Aí você vai entender que ele precisa, sabe, se submeter, você precisa submeter a ele ao governo do Pai. E eu estava falando, Mateus, cara, não vamos, eu vou reunir os jovens. Eu quero falar muito essa revelação que Cristo me deu. Cara, não, o William está lá, cara, não vamos falar que ele não quer nada com Deus, não. Reúne 2 ou 3 ou 4, aonde ele estiver, vamos lá, abraça ele e diz, ei, você é nosso, você é de
momento ouviremos uma notícia, mas uma estatística, que a igreja falhou. Fala sobre paternidade, mas não exerce ela. Fala sobre amor, mas não entendeu o que é o amor. Mas quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, se você entende isso, da onde Cristo te tirou, querido, reúna-se, estratégia para tirar eles da garra do diabo. Deus vai te dar estratégia. Ah, mas eu vou, ele está no meio de bandido, não interessa. Ei, agarra ele na mão dele, constranja ele com esse amor, constranja ele, vai aonde ele estiver, não importa quantas vezes, porque o que vai fazer ele se voltar é esse amor. O que vai fazer ele plantar os seus pés aqui é ver esse amor em você, é ver esse amor em nós. Aí esse sim é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado. Não uma vida de aparência, mas uma vida onde o Pai, sabe, governa você de uma tal forma que você faz loucuras por alguém. Porque o império das trevas está aí subjugando nossos jovens. E a gente se reúne para fazer tantas coisas superficiais. Sabe? Não digo que é errado, vamos evangelizar dessa forma, dessa outra. Sabe? Não é errado isso. Mas eu acho que a nossa igreja poderia se posicionar de uma outra maneira, sabe? Porque a nossas guerras, ela não é conquistada, sabe, de aparência ou de superfície. Temos que nos unir em Deus e armar estratégias de como nós vamos resgatar os filhos que estão lá fora. E se essa for a tua meta para esse ano ainda, eu tenho certeza que ao final do ano, minha pastor, sabe, nós vamos estar aqui nesse lugar, glorificando a Deus com muitos filhos que voltarão, com muitos filhos que foram abandonados. Porque diante de Deus, uma pessoa que assume a paternidade sobre alguém e, sabe, a despreza e deixa fazer o que quer, é uma paternidade que falhou. É o que nós vemos hoje, os pais abrindo mão dos seus filhos e deixando eles fazer o que querem. E nós vemos o quanto que eles dizem: eu falei, onde eu errei. Sabe? Então, quando você corrige, quando você, sabe, é porque você o ama. Então você vai verdadeiramente sim fazer aquilo que ele ou ela não gosta, mas você está fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Eu queria muito que vocês pudessem, nessa manhã, que o teu alvo fosse esse. A primeira pessoa será o William, a nossa meta. A primeira pessoa é o William, a nossa meta. Sabe, querido, você vai ver o retorno de Deus, que você mesmo vai ficar impressionado quando você começar a exercer essa paternidade. E sim, quando você chegar no ambiente que ele estiver e alguém fala: ei, ele é meu filho, ele é meu filho, cuido eu. Vai ser fácil. Mas conforme ele vê a tua insistência, ele vai pensar: cara, só pode me amar, só pode me amar. Ele vai ser grosso, sabe?
respondam quem não é. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa vontade. Então, quando você estiver fazendo algo que você não gosta, que você não quer, porque você está no caminho certo, está fazendo a vontade de Deus. Eu vi não sei quem falando que o diabo ele não trabalha para você não fazer a vontade de Deus. Ele trabalha para você fazer a tua vontade. Porque se você fizer a sua, você não faz a de Deus. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra que o Espírito ministrou sobre nós, eu queria que você desse 5 passos à frente. Eu queria que você viesse aqui diante do altar. E enquanto você vai ficar aqui, ó, nessa linha aqui diante do altar, os intercessores vão se posicionar. E você vai ser ministrado nesse momento. Sabe, a vontade de Deus, ela vai começar a crescer dentro de você. Então, se você ouviu essa palavra e disse, cara, o quanto que eu preciso melhorar, o quanto que eu preciso entender, os intercessores vão ficar posicionados. Aleluia.